Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Olá a todos. Começo, minha voz oscilando entre o medo e a incredulidade. Eu sou a Serena, e neste momento, estou envolvida em um turbilhão de ansiedade. Vocês veem, eu não consigo encontrar meu namorado, Nate. É como se ele tivesse desaparecido no ar. Nossa casa, antes cheia da presença dele, agora ecoa com um silêncio assustador. Caminho pelo quarto, o telefone apertado em minha mão trêmula. E não é só ele. Todas as coisas dele se foram. Cada item. Quando digo tudo, é tudo mesmo, e desde as roupas dele penduradas no armário até a caneca de café que ele deixou no balcão da cozinha na noite passada. Tudo desapareceu. Paro na frente do armário vazio, passando os dedos pelas cabides desocupados. Isso pode parecer absurdo, mas é a pura verdade. Não estou brincando. Onde ele pode estar? É como um quebra-cabeça faltando sua peça mais crucial. Respiro fundo, tentando estabilizar minha voz trêmula. Estou lutando contra esse desespero, sem conseguir entender como se começa a explicar o desaparecimento súbito e inexplicado do parceiro. Estou hesitante em chamá-lo de um desaparecido ainda, mas as circunstâncias são tão bizarras, tão desconcertantes. Sento-me na beira de nossa cama, a mesma cama que compartilhamos até ontem. Será que eu sou responsável por isso? De alguma forma. Murmuro, mais para mim do que para alguém. Deixe-me tentar desvendar esse mistério para vocês, talvez para mim mesma. Olho ao redor do nosso quarto que antes compartilhávamos, meus olhos demorando-se nos espaços outrora ocupados pelos pertences dele. Nate e eu, estamos juntos há cerca de 2 anos. Tudo começou com uma sessão de massagem e sou massagista, aliás. Foi assim que nos conhecemos. Foi uma conexão instantânea, intensa e inegável. Dou uma risada seca, um esboço de sorriso aparecendo em meus lábios. Nate, ele é contador. Um verdadeiro homem dos números, dedicado ao seu trabalho. Nos aproximamos tão rapidamente que morar juntos parecia o passo mais natural do mundo. Levanto-me, caminhando até a janela, olhando para fora, mas sem realmente ver nada. Mas o apartamento era mais caro do que meu antigo lugar. Lembro-me de expressar minhas preocupações a Nate. Quero dizer, eu ganho um salário decente, mas não como um contador, certo? Mesmo assim, ele insistiu, tão convincente. Volto-me para o quarto, meus braços envolvendo meu corpo. Dividimos tudo ao meio. Nate não é do tipo que deixa alguém assumir o fardo financeiro sozinho, especialmente não uma mulher. Ele é econômico, sim, mas sempre vi isso como sendo financeiramente sensato. Faço uma pausa, um suspiro escapando de meus lábios. Mas voltando ao problema principal e o súbito desaparecimento dele. É como um enigma bizarro que não consigo resolver. Passei a noite inteira virando na cama, tentando juntar o que deu errado, porque ele iria embora sem deixar rastro, sem uma palavra. Encosto na parede, minha mente cheia de pensamentos. Foi algo que eu fiz? Ou não fiz? Mas não, me recuso a acreditar que Nate descobriu o único erro que cometi. Foi apenas uma vez, um momento fugaz de indiscrição. Ele não poderia ter sabido, certo? Olho para o telefone novamente, contemplando ligar para ele mais uma vez. Tentei entrar em contato com ele, mas ele me bloqueou. Em todo lugar. Por que ele faria isso a menos que... Não posso seguir esse caminho de pensamento. É doloroso demais, muito cru. Respiro fundo, tentando me acalmar. Então aqui estou, alcançando todos vocês. Talvez alguém lá fora possa dar sentido a isso, me ajudar a entender por que o homem que eu amo, o homem com quem compartilhei minha vida, desapareceria sem deixar rastro, me deixando neste insuportável estado de incerteza e medo. Finalizo a gravação, meu coração pesado com medos não expressos e lágrimas não derramadas. Onde você está, Nate? Sussurro para o quarto vazio, a pergunta pairando no ar, sem resposta. Me recosto na minha cadeira, a lente da câmera focando meu rosto enquanto me preparo para mergulhar no passado. Deixe-me levá-los de volta ao início de tudo, começo, minha voz tingida de nostalgia.
Nossa história, a minha e a do Nate, é como algo saído de um filme. Um pouco incomum, mas inegavelmente real. Fechei os olhos por um momento, relembrando nosso primeiro encontro. Foi há 2 anos. Eu estava trabalhando no spa, apenas um dia normal aliviando dores e tensões. Então Nate entrou. Ele era apenas mais um cliente, ou assim eu pensava. Dou uma risadinha suave. Lembro que ele tinha um jeito meio desajeitado, como se não tivesse certeza se deveria estar lá. Sou o Nate, ele disse, sua voz insegura. Vim para uma massagem. Ouvi dizer que é bom para aliviar o estresse. Sorri, dizendo que ele tinha vindo ao lugar certo. No momento em que minhas mãos começaram a trabalhar em seus músculos tensos, havia essa energia. É difícil de explicar. Não conversamos muito durante aquela primeira sessão, mas o silêncio não era desconfortável. Era como se estivéssemos nos comunicando sem palavras. Abro os olhos, olhando diretamente para a câmera. Depois disso, ele começou a vir regularmente. Não demorou muito para que nossas conversas ultrapassassem a pequena conversa habitual. Descobrimos interesses compartilhados, gostos semelhantes em música, filmes. Foi surpreendente o quanto tínhamos em comum. Um dia, após uma sessão particularmente longa, ele demorou. Você é realmente boa nisso, ele disse, com um sorriso genuíno no rosto. Obrigada, Nate, respondi, sentindo minhas bochechas corarem. Foi então que ele me convidou para sair. Não de uma maneira suave, veja bem. Foi desajeitado, cativante. Imito a voz de Nate, gaguejando um pouco. Você gostaria, talvez de jantar comigo algum dia? Não como cliente, quero dizer. Só nós, sabe? Eu ri, disse sim. Aquele jantar foi o início de tudo. Me inclino para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Morar juntos foi ideia do Nate. Ele encontrou esse apartamento, um pouco acima do que eu teria escolhido, mas ele insistiu. É perfeito para nós, ele disse com tanta convicção. Lembro de visitar o lugar, a empolgação do Nate era contagiosa. Tivemos essa conversa sobre o aluguel. Vamos dividir tudo, 50-50, ele insistiu. É o justo. E foi assim que fizemos. Compartilhando igualmente cada despesa, cada conta. Parecia uma parceria, sabe? Suspiro, um toque de tristeza na minha voz. As coisas estavam boas, realmente boas. Nos acomodamos nessa rotina confortável, como peças de um quebra-cabeça encaixando perfeitamente. Mas acho que até os quebra-cabeças mais perfeitos podem ter uma peça que simplesmente não se encaixa direito. Desvio o olhar da câmera, perdida em pensamentos. Nossa história não era apenas sobre amor. Era sobre aprender, crescer, enfrentar desafios juntos. E tivemos nossa justa parcela deles. Eu só nunca imaginei que um desses desafios seria isso. Volto meu olhar para a lente, minha expressão mais séria. Então essa é a nossa história, ou pelo menos o começo dela. 2 pessoas, encontrando-se inesperadamente, construindo uma vida juntas. E então, um dia, uma delas simplesmente desaparece. Desligo a câmera, as últimas palavras ecoando na sala agora silenciosa. Mas por quê, Nate? Por que você foi embora? A câmera volta a funcionar, capturando minha expressão ansiosa. Vamos mergulhar no coração desse drama bizarro, começo, com um tremor na voz. O dia em que Nate desapareceu começou como qualquer outro, mas ao cair da noite, meu mundo virou de cabeça para baixo. Caminho de um lado para o outro, as memórias inundando minha mente. Era uma quarta-feira. Lembro-me porque quartas-feiras são meus dias de saída mais cedo no spa. Normalmente chego em casa às 16 horas, e Nate não volta até às 19 horas. Naquele dia, eu planejei surpreendê-lo com o favorito dele e espaguete à carbonara. Faço uma pausa, franzindo a testa. Entrei em casa, esperando o silêncio usual de uma casa vazia. Mas algo parecia errado. É difícil descrever e como um sexto sentido me dizendo que as coisas não estavam como deveriam estar. Gesto impotente. Chamei, Nate? Você chegou cedo em casa? Sem resposta. Ignorei, pensando que talvez ele tivesse saído. Mas, à medida que me movia pelo apartamento,
Uma compreensão assustadora se abateu sobre mim. Engulo em seco. Os sapatos dele não estavam perto da porta. O casaco dele não estava no gancho. As pequenas coisas, sabe? Coisas que ele usa todos os dias. Desaparecidas. Sento-me pesadamente no sofá. Pensei que talvez ele estivesse organizando, limpando. Nate é detalhista com essas coisas. Então, fui para o quarto. E foi quando meu coração afundou. Passo a mão pelo cabelo, visivelmente abalada. A porta do armário estava entreaberta. Eu a empurrei, e estava vazio. O lado do armário dele, completamente desocupado. Não podia acreditar. Nate? Chamei novamente, minha voz quase um sussurro. Silêncio. Levanto-me, meus movimentos erráticos. Verifiquei o banheiro, a sala, até a pequena varanda que temos. Nada. Nenhuma nota, nenhuma mensagem, nenhuma pista. Era como se ele tivesse simplesmente evaporado. Pego meu telefone, segurando-o para cima. Tentei ligar para ele. Chamou e chamou, depois foi para o correio de voz. Deixei uma mensagem: Nate, onde você está? O que está acontecendo? Esperei, encarando o telefone, desejando que ele tocasse. Mas não tocou. Balanço a cabeça, desespero em meus olhos. Não sabia o que fazer. Ele estava em apuros? Ele foi embora por vontade própria? Eu tinha 1 milhão de perguntas e nenhuma resposta. Me inclino mais para perto da câmera, minha voz baixando para quase um sussurro. E então, me atingiu. A única coisa que nunca quis considerar. O erro que cometi. Ele poderia ter descoberto? Mas como? Foi algo de uma só vez, um lapso de julgamento. Não significava nada. Baixo o olhar, minha voz vacilante. Nunca quis machucá-lo. Pensei que fosse um segredo enterrado profundamente, que nunca viria à tona. Mas os segredos têm um jeito de sair das sombras, não é? Levanto-me, com uma expressão determinada no rosto. Eu tinha que descobrir. Eu tinha que saber se essa foi a razão pela qual ele se foi. Então, comecei por onde qualquer um começaria, e seus amigos, seu local de trabalho. Liguei para o melhor amigo dele, Mike. Você viu o Nate? Perguntei, tentando parecer casual. Não, por quê? Ele respondeu, sem ter ideia. Suspiro, esfregando as têmporas. Foi um beco sem saída. No trabalho foi a mesma coisa. Nate está de licença, disseram. Ninguém sabia de nada. Ou pelo menos, não estavam dizendo. Olho diretamente para a câmera, meus olhos suplicantes. Então aqui estou, alcançando todos vocês. Se vocês viram o Nate, se sabem de algo, por favor me digam. Eu preciso encontrá-lo. Eu preciso saber por que ele se foi. A câmera desliga, deixando-me sozinha com meus pensamentos e medos, o silêncio mais profundo do que nunca. Nate, onde você está? Sussurro no vazio. Ligo a câmera novamente, meu rosto uma máscara de turbulência. Tenho escondido algo de todos, começo, minha voz uma mistura de culpa e medo. É sobre aquele único erro que mencionei. Aquele que eu pensei que nunca viria à tona. Respiro fundo, me preparando. Aconteceu há cerca de 3 meses. Nate tinha trabalhado até tarde bastante, e eu me sentia solitária, negligenciada. Isso não é desculpa, mas era como estava. Olho para baixo, inquieta com as mãos. Ah, esse cara, Mark, que vem regularmente ao spa. Charmoso, atraente, o tipo de cara que sempre tem um sorriso e um elogio pronto. Nós nos tornamos amigos. Levanto o olhar, a dor evidente em meus olhos. Uma noite, ele ficou depois do seu horário. Estávamos apenas conversando, rindo. Então ele disse algo que me pegou de surpresa. Você é muito bonita para estar tão sozinha, ele me disse. Balanço a cabeça, como se tentando dissipar a memória. Deveria ter parado ali. Deveria ter dito a ele que eu tinha um namorado. Mas eu não fiz. Deixei continuar. E uma coisa levou a outra. Faço uma pausa, as palavras presas na garganta. Acabamos no lugar dele. Eu sabia que estava errado. Me arrependi no momento em que aconteceu. Foi um erro,
Um grande erro. Aperto os punhos, minha voz subindo ligeiramente. No dia seguinte, me senti mal do estômago. Culpada, envergonhada. Decidi enterrar isso, esquecer que alguma vez aconteceu. Não suportava a ideia de machucar Nate, de arruinar o que tínhamos por uma noite estúpida. Me inclino mais para perto da câmera. Mas agora, com Nate desaparecido, não posso deixar de me perguntar. Ele descobriu? Mark disse algo? Foi por isso que Nate se foi? Levanto-me, começando a andar de um lado para o outro. Eu tinha que saber. Então, fui ver Mark. Confrontei-o. Você contou ao Nate sobre nós? Exigi. Seu rosto empalideceu, e ele gaguejou. Não, Serena, eu juro. Foi só entre nós. Paro, passando a mão pelo cabelo. Acreditei nele. Mark não é do tipo que causa problemas. Mas se ele não contou ao Nate, então quem contou? Ou Nate de alguma forma descobriu por conta própria? Sento-me novamente, um olhar de desespero no rosto. Tinha mais uma carta na manga. A irmã do Nate, Emily. Ela sempre foi intrometida, sempre bisbilhotando nossos assuntos. Se alguém soubesse de algo, seria ela. Imito a ligação telefônica, minha voz tensa. Emily, sou eu, Serena. Você viu o Nate? Você sabe por que ele foi embora? Houve uma pausa, então ela disse, Serena, o Nate sabe. Ele descobriu sobre seu caso. Fecho os olhos, a confirmação me atingindo como um golpe físico. Então ele sabia. Meus piores medos confirmados. Mas como? Como ele descobriu? Emily não quis dizer mais nada. Ela simplesmente desligou. Abro os olhos, olhando diretamente para a câmera. Então é isso. Minha confissão. O segredo que eu pensei ter enterrado voltou para me assombrar. E agora? Nate se foi, e eu não sei se ele voltará algum dia. Desligo a câmera, afundando no sofá, o peso da minha confissão e a incerteza do paradeiro de Nate envolvendo-me em um manto de desespero. Nate, me desculpe, sussurro, mas o apartamento vazio não oferece perdão, apenas silêncio. Com o coração pesado, ligo a câmera novamente. Eu sabia o que tinha que fazer em seguida. Começo, minha voz impregnada de determinação. Era hora de confrontar Nate. Enfrentá-lo e a verdade, seja ela qual for. Minhas mãos tremem ligeiramente enquanto relembro meu plano. Lembrei que Nate uma vez mencionou um parque tranquilo onde ele gostava de clarear a cabeça. Pensei que, talvez, só talvez, ele estivesse lá. Então fui, com o coração batendo a cada passo. O parque estava banhado pelo suave brilho do sol da tarde quando cheguei. Nate, chamei, minha voz ecoando entre as árvores. Sem resposta. Avancei mais, meus olhos vasculhando a área. Então, o vi, sentado em um banco, olhando fixamente para o lago. Nate. Corri até ele, uma mistura de alívio e medo percorrendo meu ser. Ele se virou, sua expressão indecifrável. Nate, precisamos conversar, disse, minha voz tremendo. Ele me olhou, seus olhos frios. Sobre o que temos que conversar, Serena? Você já disse o suficiente, não é? Estremeci, suas palavras cortando profundamente. Eu cometi um erro, Nate. Foi estúpido e sem sentido. Mas eu te amo. Nunca quis te machucar. Ele se levantou, sua raiva palpável. Sem sentido? Você chama trair nossa relação de sem sentido? Sua voz subiu, atraindo a atenção de alguns transeuntes. Me desculpe, Nate, de verdade. Mas podemos superar isso. Não podemos, implorei, o desespero se infiltrando em minha voz. Ele balançou a cabeça, uma risada amarga escapando. Superar isso? Como, Serena? Como você espera que eu simplesmente esqueça e siga em frente? Estendi a mão para ele, mas ele recuou. Não sei, Nate. Mas estou disposta a fazer o que for necessário. Por favor, não deixe que isso seja o fim de nós. A expressão de Nate suavizou momentaneamente, depois endureceu novamente. Você não entende, não é? Não é só sobre a traição. É a confiança, Serena. Você quebrou. E eu não sei se pode ser reparada.
Lágrimas começaram a encher meus olhos. Eu sei que errei, Nate. Mas nosso amor não vale a pena lutar? Não mereço uma segunda chance? Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Não sei, Serena. Eu simplesmente não sei. Ele se virou, olhando novamente para o lago. Nate, por favor, disse, minha voz apenas um sussurro. Não se afaste de nós. Não assim. Ele ficou lá, em silêncio, de costas para mim. Esperei, cada segundo se estendendo em uma eternidade. Finalmente, ele falou, sua voz baixa. Eu preciso de tempo, Serena. Tempo para pensar, para resolver as coisas. Com essas palavras, ele se afastou, deixando-me parada ali, sozinha e incerta. Observei-o ir embora, um sentimento de finalidade se estabelecendo sobre mim. Desliguei a câmera, a lente capturando meu rosto marcado pelas lágrimas enquanto sussurrava: o que eu fiz? O parque, outrora um lugar de tranquilidade, agora ecoava com os vestígios de nossa confrontação, um lembrete marcante da natureza frágil do amor e da confiança. Ligo a câmera novamente, meu rosto cansado e marcado pelo peso dos eventos recentes. Após a confrontação com Nate no parque, tudo pareceu sair do controle. Começo, minha voz apenas uma sombra do que era antes. As consequências das minhas ações foram mais devastadoras do que eu jamais poderia ter imaginado. Passo a mão pelo cabelo, um gesto de estresse e confusão. Os dias após nosso encontro foram os mais longos da minha vida. Nate se foi, e eu fiquei na solidão do nosso apartamento compartilhado, cada cômodo um lembrete assustador do que tínhamos e do que eu perdi. Olho diretamente para a câmera, meus olhos cheios de dor. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Eu continuava revivendo nossa conversa no parque, as palavras dele ecoando em minha mente: eu preciso de tempo. Mas tempo para quê? Para perdoar? Para esquecer? Ou para seguir em frente sem mim? Balanço a cabeça, uma lágrima escorrendo pelo meu rosto. Tentei entrar em contato com ele novamente, mas minhas ligações ficaram sem resposta, minhas mensagens ignoradas. Era como alcançar um vazio, esperando por uma linha de vida que nunca veio. Levanto-me, andando pelo quarto. Eu precisava fazer algo, qualquer coisa. Então, decidi visitar o local de trabalho do Nate. Talvez alguém lá tivesse notícias dele, talvez pudessem me dizer algo e qualquer coisa. A cena muda enquanto relembro minha visita ao escritório de Nate. Entrei, tentando parecer calma, mas meu coração estava acelerado. Estou procurando pelo Nate, disse a recepcionista. A expressão dela mudou, uma mistura de pena e desconforto. Sinto muito, ele está de licença por tempo indeterminado, ela disse. Encosto na parede, a memória vívida e dolorosa. Devo ter parecido desesperada porque ela acrescentou suavemente: talvez tente entrar em contato com a família dele? Mas eu não pude. Não depois do que aconteceu da última vez, não depois das palavras duras da Emily. Sento-me novamente, minhas mãos apertadas com força. Sem mais para onde ir, fui ao nosso café favorito, um lugar onde Nate e eu compartilhamos tantos momentos. Enquanto estava lá, saboreando o café que de repente tinha um gosto tão amargo, ouvi uma conversa na mesa ao lado. Imito-me inclinando, ouvindo atentamente. Eram alguns colegas de Nate, discutindo sobre trabalho. Captei o nome de Nate e me esforcei para ouvir mais. Ele está realmente abalado, disse um deles. Não posso acreditar que Serena faria isso com ele. As palavras deles eram como facas, cada uma cortando mais fundo em meu coração já ferido. Olho para baixo, minha voz quase um sussurro. Saí do café atordoada, suas palavras se repetindo em minha cabeça. A realidade do que eu havia feito, da dor que causei a Nate, me atingiu com toda a força. Levanto-me, com uma determinação na postura. Eu precisava encarar isso, confrontar as consequências das minhas ações. Então, fui para casa, determinada a acertar as coisas, a consertar o que eu havia quebrado. Mas como você conserta algo que está despedaçado além do reparo? Desligo a câmera, a última cena se demorando em minha expressão determinada, porém desesperançada. Eu vou encontrar um jeito, sussurro para o quarto vazio. Eu tenho que encontrar. Mas,
Mesmo enquanto digo as palavras, a dúvida e o medo me corroem, as consequências das minhas ações sendo uma presença constante e sufocante.